Você está no Neurocast, o que está em pauta está aqui, hoje com a professora Gabriela Silvestre, professora do Neuro. Professora, é um prazer estar com a senhora aqui, nós agradecemos a senhora ter aceitado esse convite, né, para conversar com a gente aqui, o tema é extremamente relevante. Hoje nós vamos conversar aqui a respeito de saúde mental no contexto universitário, que é um tema, obviamente, que toca, né, toda a comunidade acadêmica e, de forma mais acentuada em alguns momentos, os próprios estudantes, não é isso, professora? Com certeza. A senhora... Podemos falar sobre o tema? Sim, esse é um tema extremamente relevante, é algo que desde o início, de quando a gente pensa em contexto universitário, a gente tem que já trabalhar, né, e pensar a respeito dessa temática, porque a gente está vendo um adoecimento dos universitários ao longo desse processo da universidade, o que aumenta as evasões, né, escolares, as evasões da universidade, mas é uma temática que a gente não pode abordar só pensando no contexto da universidade. Isso já deve ser tratado desde ali do início, do processo ainda de quando eles estão ali no ensino médio, se preparando para entrar na universidade, porque é um período onde esses jovens eles já começam a ter o desenvolvimento de alguns adoecimentos mentais, quando a gente pensa em questões de desenvolvimento de transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, não só por envolver toda a pressão que eles vão sofrer psicológica, né, para esse processo de ingressar numa universidade, a pressão da sociedade para que eles realmente comecem alguma coisa que talvez eles ainda nem saibam o que eles querem ou para onde eles vão, mas também porque a gente pensa que é um processo de transição da transição da adolescência para a transição da vida adulta. Então a gente vê eles passando por um processo de várias transições e tudo isso vai afetar sim, e é uma pauta que a gente precisa trabalhar, a gente precisa tratar e conversar com esses jovens e já ir trabalhando ali desde o ensino médio e também durante a graduação. É interessante porque existe se nós podemos dizer assim, um choque nessa transição do ensino médio, da forma com que é o ensino médio para o contexto universitário, que como a senhora colocou, né? Às vezes a gente está diante de adolescentes ali que estão passando ali para o início da fase adulta e naquele, a gente pode dizer, no ensino médio você tem um certo, não digo um controle, mas uma preservação às vezes, que quando você chega na universidade, ali você dá de cara com algo que é uma maturidade maior, depende muito mais do estudante do que efetivamente, às vezes, do próprio professor, né? E a gente a gente percebe isso, né? E a gente percebe que, principalmente nos primeiros semestres, existe uma dificuldade muito grande de adaptação. Envolve uma responsabilidade, né? Eles, a partir desse momento, é um momento onde eles vão ter que se responsabilizar por suas atitudes. Até então, por exemplo, quando a gente pensa no contexto de ensino médio, eles têm que estar ali, né? É uma obrigação, existem leis, são os pais, outras pessoas estão influenciando essa escolha. Não é uma escolha deles, é uma obrigação. Agora, o momento de ingressar numa universidade, de você iniciar isso, é uma escolha sua. E vai ser uma escolha para a vida, porque vai ser uma escolha de profissão, então você vai seguir com aquilo. Então, as dúvidas se tornam recorrentes, é tanto que a gente vê ao longo de cursos, muitas vezes também a probabilidade de mudarem de curso, de trocarem essa escolha se torna gigantesca, porque eles ainda estão no processo de adaptação e de reconhecimento de quem eu sou e o que eu quero para mim. E é interessante você falar isso porque aí eu trago para mim. Eu sou um exemplo disso. No meu primeiro vestibular, na época, né, a gente passava por vestibular, era algo assim que era um trauma, tinha esse trauma ainda do vestibular que hoje a gente tem em alguns cursos, mas no passado isso era um pouco mais acentuado. E chegou um ponto da vida que eu queria muito fazer direito. Só que eu não passava para direito e passei para administração. Aí eu já estava naquela de, já estou cansado de vestibular, vou fazer administração. Aí fiz 1, 2, 3 dias de administração. No quarto dia, matemática financeira, eu olhei assim, não chega. Desci na secretaria e pedi o cancelamento da minha matrícula e no outro semestre aí eu passei em direito, aí cursei direito. Mas tem realmente isso. Às vezes o estudante ele idealiza uma coisa e quando ele chega na universidade ele se depara com outra completamente diferente e isso pode efetivamente impactar, né, no emocional, na própria saúde mental desse estudante. Né? Com certeza, e é o que a gente encontra, são casos constantes que a gente vê de estudantes que
eles começam muito com as faltas constantes, né? E aí as reprovações por falta. E às vezes são alunos extremamente interessados, mas tudo isso está afetando, porque eles têm uma questão psicológica, tem a questão da saúde mental, né? E que não envolve também só o contexto acadêmico, mas muitas vezes pode envolver os contextos familiares, as outras relações deles, as relações com os colegas em sala, porque também é uma questão que a gente pode entrar, né, em discussão. É uma questão muito importante, essa questão da comunicação, do trabalho em grupo, coletivo. Na maioria dos cursos, eles vão ter que, ao longo da graduação, ter relações com a sua turma, com seus colegas e fazer trabalhos em grupo. E, às vezes, essa adaptação com o coletivo, com aquelas pessoas que vêm de culturas diferentes, que trabalham numa linguagem totalmente diferente, que vêm de outros estados, tudo isso vai interferir na adaptação, porque quando a gente pensa no contexto de ensino médio, muitas vezes cursaram seu ensino médio ali próximo à sua residência, então a maioria deles estão falando a mesma linguagem, os jovens que estão ali estão no mesmo núcleo, numa mesma realidade de vivência. E quando você entra no contexto universitário, aí sim entra num mundo maior, abre-se o leque, né, de com quem eu vou conviver, como vão ser essas relações, então tudo isso vai interferindo realmente. E quando a senhora fala, né, dessa questão de trabalhos, provas, estudos, a gente se depara com a questão da produtividade, né? Assim, da necessidade do estudante ele ser altamente produtivo dentro da universidade para ele cumprir aquilo que é estabelecido para que ele cumpra durante o curso, né? E às vezes não estão acostumados com isso. Essa necessidade de uma produtividade elevada, isso pode impactar nessa questão também? Com certeza, impacta de forma muito grande, porque muitas vezes eles não têm essa cobrança tão grande inicialmente na vida, ou são cobranças de coisas que eles conseguem cumprir, eles conseguem arcar. Quando eles entram no ambiente universitário, além do que a gente tratou, que já é um ambiente totalmente diferente, eles vão ter que mudar hábitos, mistura tudo isso com essas questões e a gente vê afetar o psicológico. Eu trago o exemplo da minha vida mesmo. Quando eu sempre fui muito estudiosa, eu estudava muito e eu era reconhecida por isso na minha época de ensino médio. E quando eu entrei na universidade, eu falo que eu tive que reaprender a estudar, porque eu descobri que eu não sabia estudar. Né? Então eu achava que eu sabia estudar, mas na universidade eu descobri que não, eu tinha que demandar ainda mais tempos de estudo, eu tinha que demandar mais horas para o meu estudo. E é claro que isso reflete também a cobrança que vem, né? Reflete toda a cobrança que você vai ter. Você vai ter uma cobrança de mais pessoas. Você tem a cobrança dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus professores, né? Em diversas disciplinas. E agora você não está estudando apenas para passar, como muitas vezes é no ensino médio. Você está estudando porque você vai exercer uma profissão. Então esse peso da responsabilidade que você vai exercer uma profissão, né? Que você, por exemplo, na área da saúde, você vai trabalhar com vidas e são vidas na sua mão e você tem uma responsabilidade com essas vidas na área da saúde, quando a gente pensa, né? E em todas as outras áreas tem suas responsabilidades. Então, é um peso muito grande que o estudante ele vai ter que começar a aprender a lidar com isso. Mas tudo isso envolve o amadurecimento. E ao longo da graduação, e a gente vê isso com os nossos estudantes, ao longo da graduação a gente vai ver como eles vão amadurecendo. E amadurecendo suas ideias, amadurecendo como pessoa e profissionalmente. Então, não é algo para ele se desesperar quando ele está no início da graduação. É algo para ele entender que vai ser um passo a passo que vai ocorrer naturalmente, gradativamente, esse amadurecimento dele. E a gente tem uma expressão, né, que já ouvi essa expressão, que chama solidão acadêmica, né? E há poucos instantes a senhora falou a respeito de que muitos alunos, às vezes, eles precisam se deslocar dos seus estados, das suas cidades para morar em outro lugar, e isso acaba gerando, não que a solidão acadêmica seja somente isso, né? Mas existe esse fator também, e esse é um fator extremamente importante, né? Sim, é um fator que pesa, como todos os outros, né? Na questão psicológica, muitas vezes, como o senhor trouxe, né? Essa questão de, principalmente quando eles mudam, vêm de outros estados e eles vão passar uma vivência mais solitária, porque a gente pensa no contexto de rede de apoio. Muitas vezes o que ajuda um estudante, ou qualquer pessoa em contexto psicológico, né? O que ajuda, quem ajuda é a sua rede de apoio.
Quando a gente pensa num contexto de um estudante que vem de outro estado, a rede de apoio dele está distante. Então, nos momentos de maior estresse, de ansiedade, de depressão, cadê a rede de apoio, né? Então, é claro que hoje a gente tem meios muito mais fáceis do que antigamente se tinha. A gente tem as redes sociais, a gente consegue conversar com uma pessoa pelo celular, né, no WhatsApp, a gente consegue conversar com aquela pessoa ali face a face, é praticamente como se você estivesse pessoalmente com aquela pessoa, mas a gente sabe que também não é a mesma coisa, não é a mesma coisa do que o contato, do que o toque, do que um abraço. Então a gente sabe que eles precisam criar uma nova rede de apoio. O recomendado é que crie uma rede de apoio também naquele novo lugar. Só que aquele novo lugar ele ainda vai começar a conhecer as pessoas, ele vai começar ainda a criar amizades. E até chegar nesse ponto, é um período que a gente tem que ser cuidado, que tem que ser tratado com um critério maior, né, de cuidado. É claro que a gente pensa no contexto de professores, que são quem está com contato maior com esses estudantes, de ter paciência, de compreender a realidade daquele estudante, de envolver a empatia mesmo, né, de você se colocar no lugar do outro e entender a situação daquele estudante, porque talvez no início ele não vai render tanto como ele gostaria de render, mas porque isso também envolve, não envolve a falta de esforço, muitas vezes envolve questões psicológicas. E vejo como importante também a própria instituição, a própria universidade, ela fornecer meios para que essas questões, às vezes particulares de um ou outro estudante, seja analisado e que às vezes, na falta de uma rede de apoio mais próxima, a própria instituição. E eu digo isso porque, aí eu falo com bastante orgulho, que nós no Unieuro, nós temos o NAD, né, que é o Núcleo de Apoio ao Docente e ao Discente, e que tem tido resultados extremamente relevantes justamente nessas questões de o estudante, às vezes, nos seus conflitos internos, por conta do que ele está fazendo naquele momento no curso, às vezes não consegue sozinho se desvencilhar daquele problema, mas com o apoio do NAD, muitas vezes tem surtido um efeito muito importante, às vezes na permanência desse aluno, na permanência na escolha que ele teve ali inicial, porque a gente sabe que às vezes a pessoa desiste do curso e depois ele vai analisar bem e falar, olha, eu deveria ter continuado, mas talvez naquele momento o emocional dele não tenha permitido. Sim, com certeza. E esse contexto do que você trouxe, né, de que ele realmente muitas vezes não vai conseguir sozinho, então ele precisa. Já tive casos de alunos que eu encaminhei para o NAD, então eu falo como professor no contexto, a gente vai encontrar alunos que basta a gente, é claro, primeira coisa, escutativa, que é o que a gente trabalha muito, né? Então você tem que escutar com calma os seus alunos, né? A gente deve, como professores, demandar um tempo para eles, se necessário for, e entender a necessidade daquele aluno. Então eu já tive casos de alunos que eu conversei e fiz justamente o encaminhamento para o NAD, porque o núcleo de apoio ele vai justamente ajudar, direcionar esse aluno num período tão crítico, porque não é fácil, e a gente sabe que não é fácil para ninguém. Todo mundo vai enfrentar desafios e vai enfrentar uma dificuldade consigo mesmo. É um momento onde você vai estar se conhecendo, onde você vai estar entendendo os seus limites e até onde você pode ir. Então, todos os alunos vão estar passando por isso. Para uns vai ser mais fácil, para outros vai ser menos. E eles precisam também entender que isso vai acontecer e que pode ser trabalhado, que existe meios de se tratar, porque hoje em dia a saúde mental, que bom, é falada, né? Hoje em dia a gente fala a respeito de saúde mental, hoje em dia as pessoas estão começando a entender que procurar uma ajuda psicológica não é porque você é um doido, né? Como se diz, taxado, né? Não é isso. Ajuda psicológica todos precisam e que todos temos limites, né? E pensando no que a universidade pode fazer, a senhora consegue pensar em estratégias para tornar o ambiente acadêmico mais acolhedor? Porque nós sabemos que em muitos momentos o ambiente acadêmico é bem árido e ríspido, até às vezes entre os próprios estudantes. A gente, durante anos de experiência que nós temos na docência, nós já percebemos isso, que existem momentos em que o trato entre os próprios estudantes é um trato duro. E eu acho que é importante a gente visualizar estratégias justamente para isso, né? Para tornar o ambiente acadêmico um pouco mais acolhedor. Sim. Acho que uma estratégia que a Unieuro já segue é justamente a estratégia do NAD, de termos grupos de apoio psicológico, né? Então, tem a quem esse estudante recorrer como apoio profissional, mas a gente também pensa que
a universidade são grupos, né? Coletivo, a gente está trabalhando no coletivo. E nós vamos trabalhar em grupos durante a nossa vida, durante as nossas profissões, ao longo da vida nós vamos ter que trabalhar com pessoas e em grupos muitas vezes, a não ser que você siga realmente uma carreira aí EAD, que você trabalha à distância, sozinho, mas na sua maioria são trabalhos em grupo. Então, o que a universidade sempre pode proporcionar são espaços. Espaços, às vezes, de ligas acadêmicas, as ligas acadêmicas, os projetos de extensão, núcleos onde esses alunos possam se reunir como ambientes ou espaços para aqueles grupos, por exemplo, o curso de enfermagem, o curso de medicina, o curso de psicologia, direito, cada um ter o seu centro, ali, um núcleo do curso, onde os alunos se comuniquem, inclusive onde a gente possa ter uma mentoria talvez estudantil, onde os alunos, os veteranos se comuniquem com os que estão ingressando e eles possam ter esses grupos de comunicação, os veteranos possam tirar as dúvidas daqueles que estão ingressando, possam ajudar eles com disciplinas, com algumas questões. Então, todos esses contextos de incentivar, né? Muitas vezes é incentivar, porque quando a gente pensa em liga acadêmica, ela vai partir do estudante, ela não vai partir da universidade em si, né? Mas em colaboração. Mas incentivar os alunos a participarem das ligas, dos projetos de extensão e dessas mentorias estudantis é um passo que pode sim fazer com que eles não venham evadir, mas que na verdade eles comecem a enxergar a universidade como um novo espaço, porque eles estão adentrando é um ambiente diferente, é um novo espaço. Então eles vão passar aí 4, 5, 6 anos dentro daquele ambiente. Então, para que eles se sintam realmente confortáveis com o ambiente que eles estão ingressando. A gente vê, inclusive, no ingresso, né, que é uma tradição, a questão do trote e tal, aquela coisa toda. Por mais que hoje os próprios estudantes têm muita consciência no momento de proceder esse trote, né? A gente percebe aqui no Unioro em alguns momentos que o pessoal de medicina mesmo, quando eles recebem, a liga deles faz uma recepção muito interessante para os novatos. Isso é interessante porque é aquela questão de se sentir parte, né? Sentir acolhido, sentir que você faz parte daquele grupo. Né? Ainda que, como a gente está colocando desde o início, existem todos os desafios. E pensando nisso, é óbvio que a gente falou da Liga, mas a comunidade acadêmica como um todo, ela tem um papel importante. Né? E o que fazer para tornar, para promover o bem-estar psicológico? O que a comunidade acadêmica pode fazer? Então, como academia, né, é justamente promover esses espaços de acolhimento. Então, cada momento, acolhimento inicial, muitas coisas a universidade em si ela faz, né? Ela promove acolhimento quando eles ingressam, né? Apresentar. Mas o que ele pode abrir é abrir mais o leque desse espaço, trazer os alunos para dentro disso. Então, vamos trazer os veteranos para apresentar a universidade para os calouros no primeiro dia deles, né? Vamos trazer os alunos para participarem com professores de algum projeto. Então, é sempre unir realmente a universidade com os estudantes e, é claro, estimular o trabalho da saúde mental. Então, grupos que falem sobre saúde mental, grupos de apoio que convide esses estudantes, né, a participarem desse grupo, a se comunicarem. Tudo isso é uma forma em que a universidade ela pode abrir o espaço. Eu vejo a universidade como um ambiente em que ele pode abrir o espaço para que os estudantes eles trabalhem entre si, para que eles entendam as suas relações uns com os outros. Muito bom. Professora, nós agradecemos muito a sua participação, foi muito interessante. E eu penso que isso precisa ser debatido. Isso precisa ser debatido, isso precisa ser exposto. E nós, como docentes, é importante que nós tenhamos essa consciência de que nós precisamos pensar, não simplesmente identificar aquilo e às vezes até fazer um julgamento ali que não é o caso, mas como educadores, né? Além de professores, como educadores e formadores de novos profissionais, de pessoas, né, que daqui a pouco estarão no mercado de trabalho, como a senhora colocou, na área de saúde, pessoas que vão cuidar de outras pessoas. Então, eu vejo que isso é um tema extremamente importante, caro para a gente debater, para a gente ter isso em mente e, sempre que possível, colocar isso na pauta, né? É
é um tema que ele traz muitos leques. A gente poderia puxar muitas coisas a respeito, né? Mas, assim, ele é um tema muito relevante, principalmente quando a gente pensa no contexto de burnout. As pessoas falam muito burnout para o trabalhador, né? Que é aquele cansaço, exaustão dentro da profissão. Mas o burnout universitário, ele também existe. Então, a depressão, a ansiedade, o cansaço, a fadiga, porque você não está conseguindo cumprir as expectativas que você colocou sobre si, as expectativas dos outros, isso existe. E a gente precisa tratar isso. E é importante que o estudante, ele entenda que ele pode tratar, que isso não é motivo para ele desistir, que ele não é uma pessoa fraca ou incapaz, né? E que existe um tratamento para isso, que ele é visto e ele pode ser visto por outras pessoas. Existe, por exemplo, quando a gente pensa no contexto da Unieuro, se é um estudante da Unieuro que está passando por essa situação, pode ser que esteja, né? Existe meios, tem aonde procurar, pode ir atrás do NAD, conversem com seus professores, porque eles estão abertos, né, para receber esses alunos e conversar. E ninguém trabalha sozinho, ninguém resolve sua vida sozinho. Nós fomos feitos para o coletivo, trabalhamos no coletivo, como seres humanos, né? Vivemos no coletivo. Então, sim, há momentos que a gente precisa entender que já precisa de ajuda, que sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Excelente. Excelente. Você está no Neurocast, que está em pauta, está aqui, sempre um tema relevante. Não perca o nosso próximo episódio.